Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A questão do Alan, que o André Hernan já vai completar aqui, é que o Flamengo deu uma emperrada, né? O Flamengo, ele tá vendo se vai negociar o Alan junto com o São Paulo, e tem o Vinha depois, que eu vou querer falar do Vinha, do Flamengo. Mas como é que tá essa situação aí? Por favor, me atualizem. Ele vai pro São Paulo ou não vai? Primeiro eu vou dar o lado do Alan. O Alan, de ontem para hoje, foi procurar os seus representantes para, entre aspas, pressionar para que a situação seja resolvida o quanto antes, porque ele quer o São Paulo. O São Paulo continua querendo muito o Alan e o Alan continua querendo muito o São Paulo, o que emperra, eu não diria tanto emperra, porque o Flamengo quer negociar o Alan com o São Paulo, mas com uma obrigação de compra, um empréstimo com obrigação de compra. E falta definir o valor. Falta perceber se o São Paulo aceita esse valor para depois comprar em definitivo o Alan depois desse período de empréstimo. Eu depois jogo a bola para o Hernan talvez tenha mais informações dessa, não diria imbróglio, mas esse ponto de vista envolvendo Flamengo e São Paulo, muito mais o lado do São Paulo, porque é o São Paulo que tem que aceitar essa condição, mas respondendo aqui do lado do Alan, a tendência continua sendo essa. Quer o São Paulo, quer ir para o São Paulo por empréstimo, porque sabe que no Flamengo não vai ser aproveitado. André Hernan, o Alan, você atualizou um pouquinho o nosso grupo de manhã, o Trio Ternura, falando que deu uma, não sei se essa é a palavra certa, uma emperrada na situação dele no tricolor. Me atualiza, existe essa possibilidade mesmo dele ir para o São Paulo ou esfriou um pouco? Não, isso muitos seguidores mandando mensagens perguntando se tinha dado uma emperrada, né? Muita gente no chat aqui também está perguntando, aí o Alan esfriou e tal, existe alguma situação em que o Flamengo não está empolgado em negociar pela questão da dívida do São Paulo, pela crise financeira que o São Paulo atravessa e tal, seria um receio de negociar o jogador na opção de compra, na questão do salário, e aí eu fui conversar com algumas pessoas do clube, né, para ouvir um pouco o lado do clube, o Bruno correu do outro lado, ouvindo o lado do jogador, e aí a gente junta toda essa apuração e traz para vocês. O São Paulo não, o São Paulo entende que é uma negociação que está num bom curso, inclusive, está caminhando bem para acontecer. E aí, por outro lado, você tem o próprio Alan, que está forçando, entre aspas, para os seus representantes para fechar logo o negócio com o São Paulo. O São Paulo também vê que o jogador quer muito vestir a camisa do São Paulo. As conversas com o jogador, tudo que foi falado para o jogador desse ano que ele vai atuar, que ele vai ter mais oportunidades, enfim, empolgou muito. Então, não só o São Paulo vê essa negociação como uma das grandes negociações aí dessa janela para o clube, né, um grande reforço para o clube, mas também tem um outro lado com o Flamengo, as questões de conversas e de avanço. Os executivos do São Paulo, a diretoria e tal, conversando com o Flamengo, as conversas estão muito boas. São ajustes de opção de compra, tempo de contrato vai ser um ano mesmo de 2026 de empréstimo, e aí você tem os termos de opção de compra que estão sendo elaborados. Não é uma negociação fácil que você resolve rapidinho, tal, da noite por dia. Tem a questão também das garantias bancárias que o São Paulo oferece ao Flamengo. Estão ok, não estão ok. Pelo que eu apurei, está caminhando bem nesse sentido. Não tem nenhuma coisa que trave a negociação nesse momento. Então, é uma conversa que avança, aos poucos vai avançando, e ela tem tudo para ter um final feliz, muito em função do desejo de ambos, de São Paulo e do jogador. Antes de passar para o Bruno Andrade, que a gente está no bloco de São Paulo aqui, Hernan, me atualiza aquela questão da busca do São Paulo por um novo lateral direito. Porque eu e você, nós tínhamos a informação que estava tudo certo para o São Paulo contratar o lateral direito Lucas Ramon do Mirassol. Ele tem contrato com o Mirassol até abril ou início de maio, acho que é até abril, até o final de abril. Só que o São Paulo ofereceu um pré-contrato, né, mais essa informação, e quer contar com o Lucas Ramon já no início deste ano. Só que o Mirassol está emperrando um pouco. Como é que está essa situação? Ele vai chegar de maneira antecipada ao São Paulo? O São Paulo vai liberar algum atleta? Ele já assinou esse tal pré-contrato? Então, o que tem é um acerto verbal, e isso a gente já tinha trazido quando a gente solta em primeira mão aqui no Fala Fonte, na ESPN Brasil, nas redes sociais nossas,
quando Lucas Ramon e São Paulo tinham uma negociação muito bem encaminhada, em curso, acontecendo. É até curioso isso, porque como o São Paulo tinha o Vitinho como ficha 01 na lateral direita, o Lucas Ramon internamente, e até nas apurações dentro do clube, era tratado como algo mais distante. Ah, não, estamos vendo, ele está lá numa lista de jogadores, mas a prioridade é o Vitinho. Era o que a gente ouvia nos bastidores do São Paulo, tanto que até outros colegas noticiaram isso também. Era meio que um posicionamento, entre aspas, do São Paulo. Mas era uma estratégia, porque sabia que o Mirassol não iria facilitar a saída do Lucas Ramon, que foi um jogador importante na temporada passada, com um contrato até abril. A ideia do Mirassol era permanecer com o Lucas Ramon. Só que quando chega a proposta do São Paulo, chega o convite do São Paulo, mudou um pouco a visão do jogador. O jogador, evidente, quer vir para o São Paulo. Aí o São Paulo, como é que se garante nos termos verbais, num acordo de pré-contrato, para chegar, então em abril aqui, vem cá, já temos um acordo firmado aqui, assina um pré-contrato, em abril você vem. Isso, entre aspas, força o Mirassol a querer fazer um negócio e liberar o jogador agora, porque não faz sentido você ter um jogador até abril. Nem o Campeonato Paulista vai. O Campeonato Paulista termina, vai ter o brasileiro já rodando, você vai colocar o jogador para jogar um brasileiro algumas rodadas e ter o limite de estourar, o jogador não compensa para o jogador que já tem um pré-contrato com o São Paulo. Então, as diretorias vão conversar e o Mirassol vai tentar ali, o São Paulo, fazer com que o Mirassol dê uma trégua e libere o jogador para agora. Essa é a tendência. Mas assim, o São Paulo já assegura a contratação do jogador a partir do momento que tem um pré-contrato com o atleta. Então é uma mini novela ali que vai acontecer. Mas a ideia é, sim, Lucas Ramon vestir a camisa do São Paulo em 2026. Já aproveitando que você está falando de São Paulo, Hernan, para arrematar rapidamente, o Joelinson perguntou aqui, rapidamente, hein? Fala aí do Gastão Ávila. Tem uma negociação avançada com o São Paulo, o zagueiro que era do Fortaleza, pertence ao Ajax. Ele vai reforçar o tricolor? Rapidinho. Cara, eu vou falar rápido assim, porque também não tenho... Estou apurando mais detalhes dessa história. O jogador ainda não se decidiu. Essa é a real. O jogador ainda não se decidiu. É isso. Perfeito. André Hernandes atualizando você. O que você pergunta, nós respondemos. Ô Bruno, charado Bruno aqui no nosso chat. Palmeiras vai buscar um meio armador no mercado? Calma. Nós vamos responder, tá? Eu sei que você tá aqui, mandando no chat. O Bruno Andrade tem informação sobre isso. Mas o Bruno Andrade, nesses últimos dias, acho que foi anteontem, né? Nós soltamos com exclusividade na ESPN Brasil que o São Paulo quer mais um jogador do Mirassol, que é o atacante, o ponta Alisson, que pertence ao Torpedo Moscou e está emprestado ao Mirassol até metade do ano. O São Paulo, ele quer o jogador, mas aguarda uma definição com o Mirassol, né? Que o Mirassol tem a opção de compra. Eu não lembro quais são os valores, você pode me informar. Você acha que esse negócio vai andar pelo que você tem apurado nas últimas horas? Antes, uma piada interna com o André Hernan. Alisson, não Alisson com I. Alisson com E, jogador do Eu não falo do nada disso aí que aconteceu. Olha, a opção de compra, não custa lembrar, ele está emprestado pelo Torpedo da Rússia ao Mirassol até junho de 26. E tem uma opção de compra, uma prioridade de compra de $700 mil, na cotação atual mais ou menos R$4 milhões. O São Paulo não pode passar por cima disso, porque o Mirassol tem essa opção de compra e pode exercê-la a qualquer momento até junho de 26. Então o que o São Paulo tenta é um acordo amigável com o Mirassol, para que o Mirassol abra mão dessa opção e aí sim o São Paulo consiga negociar diretamente com o jogador e consequentemente com o Torpedo da Rússia. Mas para isso o mais importante é o Mirassol falar que não quer o jogador e aí depois seguramente entra alguma compensação financeira, alguma negociação envolvendo jogadores ou dinheiro entre Mirassol e São Paulo. Mas nesse ponto o São Paulo fica refém do Mirassol porque o Mirassol tem a última palavra, mas o São Paulo de fato quer também o atacante Alisson, jogador do Torpedo da Rússia, emprestado ao clube do interior paulista. Ainda temos informações aqui sobre Flamengo e Botafogo. Só uma última sobre o São Paulo aqui, porque a Copinha vai começar agora. Eu acho que hoje já inicia a Copinha. E olheiros scouts do Porto e do Barcelona estão de olho e vão monitorar de perto o meia Gustavo Zabarelli, do São Paulo. Ele tem 16 anos, vai disputar a sua Copinha.
então ele será observado de perto por esses dois gigantes europeus. Então fiquem de olho aí, porque é um jovem muito promissor no São Paulo, que tem contrato até o fim de 2028, até metade de 2028, com o tricolor. O São Paulo vai ao mercado de olho nessa posição? E o Oscar vai mesmo aposentar, né? Vai. É uma decisão já tomada, enfim, comunicada aos seus familiares, falou isso a pessoas muito próximas. São Paulo tem total ciência de que o Oscar não tem mais a condição de correr qualquer tipo de risco em relação a tudo que ele teve no ano passado, né? No final do ano passado. Então, é uma situação que já está muito já fechada. E quanto aos reforços, vamos lá, eu vou trazer uma informação que é mais completa aqui, eu juro que vou ser rápido aqui. O São Paulo, no mercado nesse momento, um zagueiro, e aí tem a questão do Gaston Ávila, que eu não sei se vai caminhar, precisa de checar alguns detalhes, mas tá dando um boi na linha ali nessa história do Gaston Ávila. Lateral direito, Lucas Ramon, um volante, que é o Alan, e aí vai atrás de um meia e mais um atacante. Então o São Paulo tem essas prioridades agora na janela de janeiro. Um zagueiro, um lateral direito, volante, meia e um atacante. É isso que o São Paulo está atrás e vai correr para tentar reforçar o time para essa temporada. Mas, não aguardem, sim, grandes nomes, tipo assim, um Oscar, um Lucas, um Caleri, um Remes Rodrigues, como foi tempos atrás. São Paulo vai mais módico, São Paulo vai mais tranquilinho, pouca grana e investimento, aquela coisa toda, um empréstimo com opção de compra, é assim que o São Paulo está no mercado. São contratações mais pontuais, podemos dizer assim, né, Renan? Não vai desembolsar muita grana, até porque tem esse fluxo de caixa, que está ainda com algumas dívidas pendentes, então são contratações mais pontuais, não é? Pontuais. Vou abrir aspas para uma fonte do São Paulo aqui. Abre aspas. A gente espera Lucas e Caleri voltando muito bem das suas lesões. São os nossos principais jogadores do elenco. Então a gente está trazendo reforços, está tentando reforços, mas os nossos reforços aqui é Caleri e Lucas voltando bem de suas lesões. Então essa é a mentalidade ou a visão do São Paulo em relação a isso. Vai trazer reforços? Vai. Pontuais, assim, mas eles querem muito que esses caras voltem performando. Lucas e Caleri. Última informação, cabe uma última aqui? Lógico, cabe, você tem total prioridade. São Paulo. Não é boa, tá? Não é boa. Muito bom. Não é boa. Gaston Ávila. Gaston Ávila não está convicto, veja bem, não está convicto da negociação com o São Paulo e quer permanecer na Argentina. Putz. Então o São Paulo está pessimista em relação à vinda de Gaston Ávila. Fez uma oferta para o Ajax, dos termos em que o Ajax queria para o empréstimo, beleza, foi enviada a proposta, a gente trouxe aqui no Fala Fonte, mas agora surge uma dificuldade na questão do jogador querer vir para o São Paulo. E aí não é o São Paulo, tá, galera? Não é o São Paulo, o Santos, ou o Flamengo, não sei o quê. Não, o jogador não está convicto de jogar no Brasil, de continuar no Brasil. Ele estava no Fortaleza. Então, provavelmente vai permanecer ou ficar ou voltar para o futebol argentino. E o São Paulo hoje, agora, dia 2 de janeiro de 2026, está pessimista em relação à contratação de Gaston Ávila. Essa é a informação para fechar o Fala Fonte. Se o Ferrarese pode ser que não vá para o Botafogo e fique no São Paulo, então o São Paulo pode não contratar o Gaston Ávila. Quero te contar agora se existe alguma chance de o São Paulo desistir da contratação do Alan, volante que pertence ao Flamengo. Já havia contado para vocês que o tricolor fez proposta oficial de empréstimo por uma temporada e aguarda por uma resposta do Flamengo. Existiu nas últimas horas a informação de que o staff do Alan não quer se mudar para o São Paulo com medo de não receber. O tricolor tem enfrentado uma série de problemas financeiros. Fui checar com o pessoal do tricolor e eles me asseguraram que não existe absolutamente nada disso. Pelo contrário, Alan e seus representantes são entusiastas da ideia de fechar com o São Paulo. O Alan precisa trocar de clube, por entender que dificilmente vai jogar sob o comando do Felipe Luiz. Ele nem sequer foi relacionado para o Intercontinental de Clubes, torneio disputado em dezembro pelo Flamengo no Catar. O que pega, nesse momento,
é a opção do Flamengo em preferir vender o Alan do que emprestar. E enquanto não tem propostas oficiais de venda, o Flamengo vai postergando essa negociação com o São Paulo. Não deveremos ter novidade tão cedo. Tricolor que ainda busca, depois de contratar o volante Danielzinho do Mirassol, o lateral direito Lucas Ramon também do Mirassol, e o goleiro Coronel, que vem dos Estados Unidos. O Tricolor quer um zagueiro, Gaston Ávila é o principal nome, um camisa 10, que ainda não teve sua identidade revelada, além de jogadores de velocidade pelos lados do campo. Hora de falar sobre o São Paulo, que tem seu terceiro reforço garantido para 2026. São Paulo se acertou nas últimas horas para um pré-contrato com o Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que pertence ao Mirassol. O vínculo dele com o time do interior de São Paulo se encerra em 5 de maio de 2026. Isso significa que a partir do dia 6 de maio, o Lucas Ramon será reforço tricolor. Nicola, São Paulo não pode tentá-lo antes, já está tentando. Já foram abertas conversas com o Juninho, que é o representante, o presidente, o dono do Mirassol, na tentativa da chegada do atleta agora no mês de janeiro. O Mirassol disse que concorda desde que exista uma compensação financeira. Em grave crise financeira, o São Paulo está buscando um empréstimo ou repasse de um jogador à disposição do Mirassol para que esse acordo seja antecipado. Chegaram a especular que o Luan, volante que tem jogado muito pouco com a camisa tricolor, poderia ser emprestado. Ainda estou aguardando a confirmação, mas a informação quente é Lucas Ramon é o terceiro reforço do São Paulo. Ele se junta a Danielzinho, volante que pertencia ao Mirassol e teve seu contrato encerrado agora no dia 31 de dezembro, e a Coronel, goleiro que pertencia ao New York City, estava praticamente fechado com o Orlando City e se acertou com o São Paulo. Tricolor ainda busca um zagueiro, um camisa 10 e jogadores de velocidade pelo lado do campo. Já contei para vocês que Lima e Alisson não fazem parte dos planos, enquanto Alan, atleta do Flamengo, já recebeu proposta oficial. São Paulo também tem tratativas avançadas com o Ajax por Gaston Ávila. Assim que tiver novidade sobre o tema eu conto para vocês, beleza? São Paulo que vai encarar o Paulistão muito a ver. Não vou dizer que o Campeonato Paulista será uma Copa do Mundo para o tricolor, mas, do ponto de vista estratégico, o Campeonato Estadual, com poucas datas, de 11 de janeiro a 7 de março, é extremamente importante. Vale a lembrança de que o Júlio Casares tem sido muito pressionado. Há, inclusive, um movimento pedindo o seu impeachment. Até por isso, ganhar um campeonato, levantar um título da volta olímpica, certamente garantiria um pouco mais de respiro ao Júlio Casares em seu último ano como presidente. Até por isso, o Júlio promete premiações altas a seus atletas e também foco total no Campeonato Estadual. A ideia na reapresentação do elenco marcado para essa sexta-feira é mostrar para todos que o São Paulo quer muito a conquista do Campeonato Paulista e vai brigar com todas as suas forças. Vale a lembrança de que o Tricolor já tem 2 reforços assegurados para 2026. Chegaram o volante Danielzinho, ex-Mirassol, e o goleiro Coronel, ex-New York City. A tratativa com o Lucas Ramon está fechada entre Lucas Ramon e São Paulo. Ele assinou um pré-contrato, mas tem vínculo com o Mirassol até 5 de maio. Até por isso o Tricolor tenta convencer o Mirassol a aceitar um jogador como compensação para que a negociação seja concluída por agora. A saideira sobre o Tricolor, nessa reapresentação do time nessa sexta-feira, 12 funcionários serão diferentes. O São Paulo fez uma grande mudança no seu centro de treinamento da Barra Funda, com o objetivo de diminuir lesões, evoluir na recuperação dos atletas e fazer do ambiente muito mais profissional. Fala, família Tricolor. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.